Irmãos, nós vamos então considerar na pergunta de número 47, que é que ainda estamos tratando sobre a obra do mediador e o estado de humilhação de Cristo. Boa noite, Sabrina. Então, nós vamos dar assim continuidade. Alguém que tem aí o catecismo, a pergunta de número 47, pode fazer a pergunta e a resposta? Pergunta de número 47. Como se humilhou Cristo na sua concepção e nascimento? Resposta. Cristo humilhou-se na sua concepção e nascimento, em ser, desde toda a eternidade, o Filho de Deus no seio do Pai, quem aprouve, no cumprimento do tempo, tornar-se filho do homem, nascendo de uma mulher de humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum. Ok. Obrigado, Júnior. Então, Cristo, o seu estado de humilhação, e ele se humilhou na sua concepção, na forma como foi concebido e também no seu nascimento. Lembrando que esse estado de humilhação de Cristo é em relação ao seu estado original. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, que não tem início nem tem fim, que domina, controla todas as coisas estão sujeitas a Ele, desde toda a eternidade. E como Deus não foi criado por ninguém, mas aprove ao Filho se fazer homem, se encarnar, o Deus infinito entrar ali no ventre de uma mulher finita, pecadora, e que esteve sujeito a essa condição de humildade, né, e de dependência. Então, Cristo se humilhou na sua concepção, e é sempre lembrando o seu estado de humilhação em relação ao seu estado natural, de glória, ele como sendo Deus. Ele estava lá no seio do Pai, desde toda a eternidade, portanto, não criado, mas criador de todas as coisas, e é isso que define ser a divindade. Não tem início, não tem fim, não foi criado, mas é o Criador, e agora ele se encarna, né? E tornar-se isto na plenitude do tempo, ou seja, na história. Ele, sempre lembrando, e uma coisa que é fabulosa, é que Deus ele é atemporal. Ele não reconhece ou não está debaixo do tempo. Ele é o criador do tempo. Portanto, ele não está debaixo do tempo, né? Controlado pelo tempo, dominado pelo tempo. Nós temos tempo para tudo. Mas Deus não. Podemos corretamente dizer que Deus está aqui, né? Onde você está, onde eu estou, Deus está aqui ontem. Deus está aqui o ano passado. Deus está aqui hoje, nesse momento chamado presente. E Deus está aqui amanhã. Então, Deus ele está em todos os momentos da história da humanidade. E ele não podemos dizer esteve, mas ele sempre é um eterno presente. Deus sempre está. Há 2000 anos atrás, quando Cristo estava sendo crucificado na cruz, Deus está. O tempo, portanto, não pode dominar ou controlar. Deus não está debaixo deste fator tempo. Deus ele é atemporal. No entanto, percebam, quando Cristo ele entra na história da humanidade, ele entra inclusive debaixo desta condição e deste fator tempo. Ele vai envelhecendo, ele vai crescendo na graça, no conhecimento. Ele está sujeito, como um homem qualquer, a todas as situações
que nós estamos, né? Então, o tempo para nós passa, nós estamos também no hoje aqui, e amanhã estaremos amanhã, como for, ontem foi o ontem. Podemos, então, conjugar o verbo no passado, no presente e no futuro, mas Deus não está sujeito ao tempo. Mas ele nasceu na plenitude do tempo, num determinado tempo. Ele entra na história, né? E ele fica sujeito também à história. E depois, feito e nascido de uma mulher, também de condição humilde. No sentido aqui, bem uma questão, uma mulher economicamente, socialmente, não era da elite, não era da nobreza, era uma pessoa simples, economicamente simples, socialmente simples, embora descendesse de um rei, tanto Maria quanto José, mas isso já tinha ficado no passado, né? Eles não usufruíam da nobreza, né, ou da riqueza da nobreza dos seus antepassados. Eram pessoas extremamente simples. E Jesus nasce nessa condição simples também, socialmente falando, economicamente falando, né? Inclusive nasce numa manjedoura. E então, nessas situações mais degradantes possíveis, que o normal, né, da época, as condições que Jesus nasceu. Então, o estado de humilhação de Cristo, na sua concepção e nascimento, indica toda essa condição em que Jesus nasceu. Então, nós vamos ver alguns textos, e eu gostaria de convidar quem achar pode fazer a leitura. João, capítulo 1, verso 14 e o verso 18. João, capítulo 1, verso 14 e 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ok. O Filho unigênito, único gerado. Lembrando que Jesus foi o único que foi gerado por Deus. Aquela questão, né, que já levantamos em outro momento, se todo mundo é filho de Deus, e a resposta é uma grande negativa. Não, nem todo mundo é filho de Deus. E aqueles que hoje são filhos de Deus o são por adoção e não por geração. Nós não fomos gerados por Deus, mas fomos adotados por Deus. Todos, portanto, que são filhos de Deus foram adotados. Mas Cristo não. Cristo, ele é unigênito, o único gerado por Deus. E como nós vemos aqui essa expressão, e o verbo, e o logos, né, do grego, logos, se fez carne. Ou seja, falando sobre a sua encarnação, o Deus, e aí teria que entender um pouquinho também a questão do pensamento helênico, né, grego. O logos era, enfim, a perfeição, mas era uma perfeição porque não tinha algo material, porque tudo que é material, ele tem consigo a corrupção, a destruição, acaba-se. Portanto, a perfeição não pode estar no mundo material. Ele tem que estar no mundo do pensamento, das ideias, ou do logos, da palavra, né, da filosofia. Então, era isso. Agora, chego com um novo conceito, dizendo que esse verbo, esse logos, se fez carne. E essa é uma questão que para os gregos era loucura. Tipo assim, como assim? Deus não pode se encarnar porque a carne, o material, a matéria, ela é intrinsecamente má. Ela é intrinsecamente corrupta.
corrompida e corruptível. Ela se acaba, tudo se acaba. O ouro acaba, a riqueza acaba, o prédio que você constrói, o tempo cuida de que isso acabe um dia. Nós estamos continuamente fazendo manutenção das coisas, porque senão acaba. E então é loucura. Como é que pode o Logos se fazer carne? O perfeito se materializar naquilo que é intrinsecamente corruptível, que se acaba. Então, por isso que o Evangelho, para os gregos, era loucura. Para os judeus, era um escândalo. Mas é o que revela as Escrituras. E esse também era o estado de humilhação de Cristo. O Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós, ele andou entre os homens. E o seu estado de humilhação não foi só a cruz, mas foi desde quando ele se fez carne. Foi desde quando foi concebido pela obra do Espírito Santo no ventre de uma mulher, da Maria. E ali agora o infinito se torna finito, se torna homem, visibilizado em figura humana. E aí diz em texto, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E também, Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Aquele que estava no seio do Pai, ou seja, aquele que estava por toda a eternidade, juntamente com Deus o Pai. Então, Cristo tornou-se homem e ele era, desde toda a eternidade, o Filho de Deus. Então, aí está um estado que envolve a humilhação na concepção e no nascimento de Jesus. E agora, Gálatas, capítulo 4, verso 4. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ok. Ainda nós vamos considerar o estado de humilhação de Cristo sob a lei. Mas já podemos dizer aqui que Cristo tornou-se homem e nasceu como uma criança na plenitude do tempo. Com essa expressão, plenitude do tempo, queremos dizer, as Escrituras querem dizer, no tempo adequado, no tempo perfeito, no tempo de Deus. Cristo não nasceu antes, não nasceu depois, ele não demorou, né? Embora julguemos demorada, os judeus julgavam demorada a vinda do Messias, assim como muitos hoje da igreja, na era da igreja, consideram demorada o retorno do Messias, a segunda vinda de Cristo. Muitos julgam demorado, mas não. É o tempo, a plenitude do tempo é o tempo de Deus. É o tempo que Deus determina os acontecimentos todos. Então, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Foi no tempo de Deus, no tempo que Deus havia determinado. E percebam, Deus enviou seu Filho, mas não foi uma coisa forçada. Cristo veio porque Ele quis vir. Ele veio com um propósito. Então, não há aqui uma forçação de vontade na divindade de Cristo, mas pelo contrário, Ele era o caminho proposto desde tempos eternos, por uma lei que não foi estabelecida por nós, mas pelo próprio Deus, tipo, o salário do pecado é a morte, a alma que pecar essa vai morrer, não há a redenção, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então, Deus havia estabelecido um modus operandi para que houvesse salvação.
e era necessário que alguém perfeito fizesse o sacrifício, né? Tipificado pelos animais que não tinham culpa, não tinham pecado, mas eles eram sacrificados, o sangue era derramado para fazer expiação dos pecados dos pecadores. Então, eles eram somente tipo apontando para Cristo. Mas aqui, então, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, né? Veio no ventre de Maria, mas também nascido sob a lei. E também nós vamos perceber que o estar sob a lei, debaixo da lei, também envolve o estado de humilhação de Cristo. Vamos comentar, mas já comentando, na verdade, né? Deus não pode estar debaixo de nada, né? Nada está acima de Deus. Mas, no entanto, quando Cristo vem, ele se coloca debaixo da lei. Qual lei? Da lei de Deus, da lei moral e das leis cerimoniais. Todas as leis que Deus havia prescrito, Cristo estava debaixo ou sob esta lei. E Lucas, capítulo 2, verso 7. Lucas, capítulo 2, verso 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ok. Já aproveitando e vendo a questão textual mesmo, que rebate a questão de Maria, depois é só uma observação, é que do ponto de vista de Deus, Jesus ele é unigênito, tá? Único gerado. Do ponto de vista de Maria, Jesus ele é o primogênito, o primeiro gerado. Tá? Isso é significativo, porque mais adiante nós vamos ver nas Escrituras falando sobre os irmãos e as irmãs de Jesus. E o termo grego é para irmão, de irmão mesmo. Alguns querem forçar a barra, como que dizendo irmão de nacionalidade. Assim, meus irmãos brasileiros. Não tem isso, né? Ou irmãos de raça, ou irmãos de fé, né? Como podemos nos tratar aqui uns aos outros. Ou meu irmão, minha irmã, né? O termo grego não são esses termos que podem ser aplicados, né? A expressão irmão, irmão, mas é a expressão mesmo irmão de sangue, tá? Então, do ponto de vista do ponto de vista de Deus, Jesus é unigênito. Do ponto de vista de Maria, Jesus ele é o primogênito, é o primeiro gerado, porque depois subentende que gerou outros também. Se tem o primeiro, não é o único, mas é o primeiro, é porque gerou outros, tá? Então, deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em panos. Percebam a simplicidade no nascimento de Cristo. Não nasceu em berço de ouro. Deitou numa manjedoura. Sempre lembra no período natalino, a manjedoura, o presépio, aquela coisa toda, mostrando a simplicidade de Cristo no seu nascimento. Porque, inclusive, não havia lugar para eles na estalagem, ou seja, não tinha onde. Cristo não teve uma recepção muito boa. Mas tudo isto, na verdade, era para que se cumprisse as Escrituras, mostrando o seu estado de total humilhação e total renúncia do seu estado. Quando falo renúncia, não é da sua divindade em si, mas da sua condição de glória, que ele se encontrava com Deus desde toda a eternidade. Tá? Os irmãos podem abrir lá em Lucas também, capítulo 1, verso 48.
Lucas, capítulo 1, verso 48. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Então, quando está falando aqui na sua condição humilde, lembrem, não se refere ao seu caráter, não se refere à sua condição moral, mas está se referindo à sua condição realmente econômica e social. Então, isto nos ensina também que Deus tem uma predileção de usar as coisas pequenas deste mundo, as que não são, para envergonhar as que são. Esse é um princípio que percorre toda a Escritura. Quando vemos lá a escolha de pessoas para determinadas tarefas, pessoas simples, mas não necessariamente simples só na sua condição exterior, mas simples na sua condição do seu caráter, né? Como ele mesmo se vê. Então, vamos ver lá pessoas sendo chamadas por Deus e dizendo: eu sou o menor da tribo de Israel, e da minha família eu sou o menor ainda, né? Então, Deus sempre escolhendo pessoas simples. E não foge a regra aqui a escolha de Maria para ser a portadora no seu ventre do Verbo encarnado, do Deus glorioso que se faz carne. Então, Cristo, então, o seu estado de humilhação podemos perceber em todo o seu nascimento, concepção e nascimento, tá? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que não há pergunta, mas avançando um pouquinho na pergunta 48, tá? Vamos também falar sobre a pergunta 48. Tem aí, Júnior? Sim. Pergunta de número 48. Como se humilhou Cristo na sua vida? Resposta: Cristo humilhou-se na sua vida, sujeitando-se à lei, a qual perfeitamente cumpriu, e lutando com as indignidades do mundo, as tentações de Satanás e as enfermidades da carne, quer comuns à natureza do homem, quer as procedentes dessa baixa condição. Ok. Tá bom, obrigado. Então, Cristo, ele também, a sua condição, não somente na sua concepção e no seu nascimento, mas toda a sua vida, tá? Como havia mencionado, na plenitude do tempo, Jesus entra na história. E ele agora está sujeito ao fator tempo. Quer dizer, o Deus que é atemporal, ele agora vai sentir os efeitos do tempo. Ele vai crescer na graça, no conhecimento. Ele vai estar debaixo dos acontecimentos, dos fatos, né? E do desenvolvimento necessário, né? No tempo mesmo. Então, vai ter que crescer na graça e no conhecimento. Vai ver o tempo passando. E tudo isso, ele está se colocando debaixo disso. Então, daquilo que Deus criou. Ele agora não está acima, mas está sob. Mas também sob o cuidado de uma mãe humana, que é uma criatura. Ele vai estar totalmente dependente dos cuidados. Ele vai se retirar para preservar a sua vida num sonho, quando Deus fala a José para ir para o Egito, porque queriam matar o menino, queriam matar a criança. E ele então vai, e perceba, ele está ali dependendo completamente
dos cuidados, da proteção, da alimentação, dos seus pais, sua mãe, né, que gerou, concebeu, deu à luz, e do seu pai, podemos dizer, seu padrasto, né, José, que também está ali cuidando e protegendo a criança. Então, ele está totalmente dependente nesse sentido. Ser alimentado, ser cuidado, necessitando do tempo para dar o crescimento, o desenvolvimento, como acontece, né? Que ele crescia na graça e no conhecimento, crescia em estatura diante de Deus e diante dos homens. Então, Jesus ele está ali completamente. Esse também é o estado de humilhação. E também no que diz respeito à lei. Percebam, Cristo nasceu sob a lei. Ele, novamente, Deus ele é o criador da lei. Ele não está sob a lei. Ele é a lei. Mas Cristo, ao nascer, ele nasce sob a lei de Deus, e sujeito, né, a tudo aquilo que a lei diz, para ele cumprir a lei, como que a lei fala e ele deve cumprir. Então, Gálatas, nós já vimos 4:4, que vai dizer que na plenitude dos tempos ele nasceu, mas também sob a lei. E Mateus, capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5, 17. Jesus, ele era o próprio cumprimento da lei, as leis cerimoniais, a lei dos sacrifícios, a lei da expiação, a lei cerimonial. Ele era o cumprimento, mas ele não veio aqui para anular a lei, mas veio para ser o cumprimento da lei. Na verdade, Jesus, ele cumpriu completamente, sendo assim, o cumprimento de tudo aquilo que a lei representava. Tudo aquilo que a lei representava. Tá? Então, Cristo, ele foi o cumprimento da lei e cumpriu perfeitamente. Romanos, ainda capítulo 5, verso 18. Romanos, capítulo 5, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ok. Lembrando lá que estamos lembrando, né, de que Adão e Eva lá no paraíso, sob todas as condições perfeitas, não cumpriram a lei, não guardaram aquilo que Deus havia falado. E percebam, era uma lei extremamente simples: não comam deste fruto, e o dia que vocês comerem, acontecerão coisas ruins, certamente vocês vão morrer. E mesmo assim eles não guardaram aquilo que o Senhor Deus havia falado para eles. Mas agora nos diz aqui, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, a condenação, todos pecaram agora e estão destituídos da graça de Deus. E o salário do pecado é a morte. E isso passou para todos os homens, pois agora todos nós nascemos já com essa natureza pecaminosa. Então, o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim agora também, por um só ato de justiça, de obediência à lei de Deus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, Cristo, a questão, sem olhar para essa questão da consequência da obediência de Cristo, que foi para prover para nós redenção, a questão é que Cristo cumpriu perfeitamente a lei de Deus.
e eram muito mais difíceis, né? Agora Cristo teve que morrer para trazer salvação para nós. Mas também Cristo, e isto era um estado de, lembrando, de humilhação de Cristo na sua vida, tá? Nasceu sob a lei, ele desincumbiu-se perfeitamente, cumprindo toda a lei, de uma forma perfeita, a lei de Deus, e também ele enfrentou, né, tanto o opróbrio do mundo, as oposições, as contradições dos homens, o pecado, aquilo que ele via, também faz parte do estado de humilhação de Cristo. Alguém pode abrir lá em Salmo 22, verso 6? Salmos, capítulo 22, verso 6. Mas eu sou o verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Ok. Tanto salmos messiânicos, também as passagens dos profetas que falam da condição de Cristo. Era o mais desprezado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, né? Então, a condição de Cristo. E ele enfrentou esse opróbrio, o desprezo dos homens, estado de humilhação de Cristo, né? Como os homens rejeitaram também, né? Quem creu em nossa pregação, né? Como foi rejeitado a sua mensagem. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, rejeitaram o autor da vida, rejeitaram o Criador, rejeitaram o Senhor. Então, estado de humilhação, essa rejeição, né? Percebam, a criatura rejeitando o Criador, demonstrando todo o seu amor salvador a homens que definitivamente não queriam, né? Os homens que rejeitavam o Senhor. Hebreus, capítulo 12, verso 2 e o verso 3. Hebreus, capítulo 12, versos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ok. Enfrentou, então, essa oposição, as contradições dos pecadores, que teve contra si mesmo, e aqui nos diz, né, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, sofreu a afronta, né, mesmo foi desprezado, humilhado, não só, como disse, na sua condição da morte, da crucificação, por ocasião da sua crucificação, do julgamento injusto, mas toda a sua vida ele sofreu a oposição dos pecadores. E Cristo enfrentou também continuamente as tentações de Satanás. Lembrando que Satanás é uma criatura, ele não é Deus, ele não tem um poder igual ao de Deus e que Deus está lá lutando contra Satanás. A Bíblia nos diz que no final dos tempos Deus vai destruir o inimigo com o sopro de sua boca. Ele vai destruir Satanás como quem apaga uma vela. Então, aquela ideia, aquela concepção oriental do yin e yang, né? São o bem e o mal que estão em equilíbrio, e, enfim, os dois coexistem ali. Então, é passado desse pensamento da filosofia oriental como se Deus e o diabo
Satanás estivessem aí degladiando e Deus está suando a camisa aí para manter sob controle o diabo, e o diabo também está lutando ferrenhamente contra Deus. Isso é fora de cogitação, é a criatura. Satanás somente é uma criatura de Deus e um ser espiritual que se rebelou contra Deus. Mas percebam, agora essa criatura envolvida em toda a maldade, ele vai tentar a Cristo. Tanto lá no deserto, quando ele foi batizado por João Batista e foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, mostra também como Deus, o Deus encarnado, estava se submetendo às tentações que os homens sofrem nas mãos de Satanás. Então, vemos aqui. Então, vamos abrir lá em Lucas, capítulo 4, verso 13. Lucas, capítulo 4, verso 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Ok. Lembrando que Jesus não foi só tentado ali, mas ausentou-se dele até tempo oportuno. Claro que foi tentado muitas outras vezes. Mas percebam, aqui, nesse contexto, é o contexto lá da tentação no deserto, quando o Senhor Jesus foi tentado. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras aqui em pães. Se és filho de Deus, se lance aqui do pináculo do templo, porque está escrito, usando inclusive a Bíblia, distorcendo a Bíblia. Satanás, ele é expert em distorcer a Bíblia. Tá? Não é à toa que as religiões falsas usam a Bíblia, tá? Para desencaminhar os incautos, que não veem a Bíblia ou não têm a Bíblia como única regra de prática e fé. E então acrescentam-se coisas e tudo mais. Mas eu não vou ler lá o texto de Mateus, capítulo 4, porque os irmãos estão inteirados aí da tentação que Jesus sofreu lá no deserto. Mas Cristo também enfrentou continuamente as fraquezas da sua carne. Ele, como homem, era limitado. Os irmãos percebem que lá no jardim do Getsêmani, Jesus, ele ora continuamente ao Pai. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. E ele vai e repete essa oração, e repete a oração. Ora por 3 vezes pedindo que Deus o livre. No entanto, ele se submete à vontade de Deus. Mas dizer assim, Jesus, ele tem o desejo de querer sofrer. Ele sabia o que lhe aguardava, mas, no entanto, ele se submete, mostrando aqui a sua submissão plena e total, não somente à lei moral, mas à lei sacrificial, à lei cerimonial, à lei do sacrifício, porque ele era agora o sacrifício. Então, vamos abrir lá em Hebreus 2, verso 17 e 18. Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então convinha que ele fosse semelhante aos irmãos, ou seja, a nós, que fomos resgatados, eleitos. Mas lembre, nós não somos divinos, nós não estamos aqui andando meio metro acima do chão. Todos nós temos as nossas lutas,
temos as nossas limitações. Agora, Jesus, ele também, como ser humano, ele se cansou, necessitando dormir, teve fome, teve sede, teve as limitações normais como ser humano, tá? Então, convinha que ele fosse semelhante, era necessário isso, não podia ser diferente. De certo modo, se ele fosse um super-homem que não sentisse nada disso, e depois, como que dizendo, sejam meus imitadores. Paulo vai dizer isso, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Como é que nós poderíamos imitar alguém que é simplesmente sobre-humano, não é humano? São duas realidades totalmente diferentes. Então aponta para a sua encarnação e Cristo como sendo 100% humano. Claro, sem pecado, né? Jesus nunca pecou. Mas ele aqui nos diz, né, para ser semelhante, também para que fosse misericordioso, um fiel sumo sacerdote para expiar os pecados do povo. Aquele sumo sacerdote que pode se compadecer, porque conhece a fraqueza humana. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, ele padeceu, sofreu. Agora ele pode também socorrer aos que também são tentados. Então percebam, era necessário. Necessário que tudo aquilo que aconteceu com Cristo. E isso também faz parte da sua condição de a humilhação. Isaías, capítulo 52, verso 13 e verso 14. Isaías, capítulo 52, versos 13 e 14. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Ok. Isaías 52, 53 fala sobre o servo de Deus, tá? E aí está dizendo, eis que o meu servo, é claro, são passagens messiânicas, está falando sobre Cristo, como ele procederia, né, com prudência, será exaltado, elevado, muito sublime. Mas percebam, o seu parecer estava tão desfigurado, aponta para esse sacrifício de Cristo, né, lá na cruz do Calvário, mais do que o de qualquer, o de outro qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. O servo sofredor, só ler Isaías 52, Isaías 53, apontando para esse estado de Cristo. Pois bem, então Cristo ele enfrentou, né, continuamente as fraquezas da sua carne. Então, como disse, sentiu fome, sede, a sua alma se angustiou até a morte, próprio da humanidade, tá? Ele esteve debaixo até dessa condição que nós todos temos, inclusive. Então, a diferença, é claro, como disse, sem pecado. Cristo jamais pecou. E nós, nos nossos medos, na nossa condição, o que nós fazemos é pecar, porque nós duvidamos, porque nós não confiamos em Deus, nós deixamos que o nosso medo nos domine, e não o Senhor Deus. Nossa confiança, portanto, muitas vezes está nas circunstâncias externas e olhamos somente para elas como se elas determinassem toda a realidade e não Deus, portanto, demonstrando incredulidade. Cristo, ele sabia que todas as coisas que estavam acontecendo eram pré-ordenadas por Deus, eram necessários, e Jesus se submete, mesmo tendo essa condição humana.
Então, não sei se há alguma dúvida ou alguma pergunta sobre essa questão. A humilhação de Cristo na sua vida. Ok. Então, acho que isso ficou claro, tá? Nós ainda não concluímos ainda vamos ver sobre o estado de humilhação de Cristo na sua morte. E depois vamos também contemplar a exaltação de Cristo.